Gostaria de deixar claro para os senhores que confundem as coisas sobre a fundação da Igreja Católica. Algumas pessoas da religião evangélica acreditam que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo. Correto. A Igreja Católica em si foi fundada no ano de 381 depois de Cristo por Constantino. Só que a Igreja Católica, ela foi a primeira igreja cristã. Muito bem, então eu vou explicar para vocês exatamente por que se fala que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. O que não é verdade. Realmente não foi a igreja rotulada católica que foi fundada por Cristo, mas foi a igreja cristã foi fundada por Cristo. Sendo assim, como a Igreja Católica foi rotulada católica no ano de 381 depois de Cristo por Constantino, pode-se com certeza afirmar que, entre aspas, a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Porque os cristãos que vieram desde a época de Cristo até o ano de 381 depois de Cristo eram os mesmos cristãos que eram regulamentados pelo cristianismo, que tinham a sua fé fundada dentro do cristianismo, eram os mesmos cristãos da época de Cristo. Então é certo dizer que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Desta forma, não diretamente foi fundada por Cristo, porque Cristo em ano 381 não estava mais entre nós, mas o legado foi deixado por ele. Olha, o que eu gostaria também de dizer que, de fato, o primeiro Papa da Igreja cristã, sendo assim, mais tarde chamada de católica por Constantino, de fato foi Pedro. Quando foi que aconteceu isso? Quando Cristo fundou uma nova ideia religiosa, tirando totalmente os conceitos judaicos da época, Cristo bateu no ombro de Pedro e disse: Simão, agora você se chamará Pedro, e sobre esta pedra edificarei meu templo. Foi ali que foi dado a ele a direção da igreja cristã, católica por si só. Os cristãos eram os mesmos. Então nós também podemos dizer que doa a quem doer. Estou falando isso de vocês evangélicos. Vocês vieram bem depois. E não tenham dúvida de uma coisa, vocês são chamados de protestantes porque vocês protestam sobre alguma coisa. E o que é isso? Vocês protestam contra a Igreja Católica. Sendo assim, infelizmente, o rótulo que vocês mesmos se impuseram de protestante, vocês então são totalmente contra o cristianismo. O verdadeiro cristianismo não pode ser dividido, não pode ser particionado. Cristo é um só. Sendo assim, como todos nós somos cristãos, nós deveríamos nos unir e não nos separar. Como vocês quiseram essa separação, então eu posso dizer em particular que vocês não são cristãos. Vai ficar por uma próxima conversa entre nós o fato de Maria, vamos falar apenas assim, Maria, Mãe de Deus, fica para uma próxima. Acompanhe esta página. Obrigado e uma boa noite.